Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo. Meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como inserir tabelas no Word. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Primeiramente, é importante frisar que a versão do Office que eu estou utilizando é o Microsoft 365, a última versão do Office. Mas se você estiver utilizando uma versão acima do Office 2007, você não terá dificuldade em acompanhar aqui o vídeo com a gente. Inclusive a versão Word 2010, Word 2013 e o Word 2016, eles possuem a mesma interface aqui que o Office 365. Tá? Para você inserir uma tabela aí no Word, primeiramente você precisa ir no menu Inserir. Tá? Logo em seguida você vai na guia Tabelas e clica aqui sobre a opção Tabela, tá? Na setinha para baixo. E você vai selecionar a quantidade de colunas que você quer inserir e a quantidade também de linhas que você vai querer inserir. Tá certo? Você dá um cliquezinho e a tabela foi gerada para você. Tá? Ou você pode também no menu Inserir, depois indo também na opção Tabela, você pode vir aqui em Inserir Tabela e você digita a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que você tem interesse de inserir. Tá? Você pode marcar aqui também sobre o comportamento da tabela. Se você quer que essa tabela, que a coluna seja fixa e que se ajuste automaticamente, conforme você vai colocando outras colunas, ou que seja ajustado automaticamente com relação ao conteúdo. Tem uma palavra grande e aí aquela tabela ou aquela coluna ou linha que tem a palavra grande vai ficar um pouco maior e o restante com o tamanho normal vai ser reajustado. Ou até mesmo que aconteça o reajuste automaticamente com relação à janela, tá certo? Uma vez que você dá o clique em OK, a tabela foi construída aqui para você. Aqui no menu Inserir e depois Tabela, você tem a possibilidade aqui de também inserir tabelas rápidas, que é inclusive o que eu aconselho. Se você tiver algum modelo desse aqui que te atenda, é mais fácil você inserir essa tabela rápida, porque não vai ser necessário você fazer nada, né? Simplesmente você vai inserir a tabela, por exemplo, né? E aí você faz o ajuste que for necessário, né? Por exemplo, você tem que clicar no espaço, vai inserir tabela, tabelas rápidas e, por exemplo, você cria aqui um calendário, né? Ou uma agenda, não sei, né? O que for melhor para você, se isso aqui for interessante. Essas possibilidades fazem com que você tenha mais produtividade, uma vez que você vai inserir rapidamente essa tabela, tá certo? Tem também a possibilidade de você inserir uma planilha do Excel, que aí você vai ter como se você estivesse realmente dentro do Excel, né? E aí você faz a edição que você achar necessário, quando você clica fora, ele fica aqui com esse layout, quando você não está visualizando, se você tiver impresso o documento, você fica com esse layout como se fosse uma tabela mesmo, de acordo com a configuração de tabela que você fez lá na sugestão do Excel dentro do Word, né? Se você clicar novamente, existe a possibilidade de você continuar editando como se estivesse no Excel, né? É legal, é uma opção legal, né? Acho que pouco usual. Você pode explorar isso aqui se você achar que é interessante. Uma vez que você criou aqui uma tabela, né? Você tem a possibilidade, se você quiser, de inserir facilmente mais linhas ou mais colunas. Por exemplo, você dá um cliquezinho aqui dentro de uma célula dessa, né? E aí vai aparecer para você um menu, onde você pode inserir uma linha, se você quiser, basta que você clique aqui na setinha, né? Seria uma linha abaixo, acima, por exemplo, 1, 2, 5, se você quiser. Inserir uma coluna à esquerda ou à direita do cursor, tá certo? Acabei de inserir para você ver como que é. Outra coisa que eu acho interessante e que pode trazer mais produtividade para você é que uma vez que você seleciona uma quantidade determinada de linhas, por exemplo, selecionando 3, vai aparecer para você a possibilidade aqui, ó, de você copiar mais 3 para baixo, certo? Se fossem todas, vamos supor que tem 10, se fossem as 10, você seleciona a tabela, o tamanho aqui, né? Você só seleciona, ó, e solta. E ele aparece o menuzinho com a opção para você de copiar mais a mesma quantidade para baixo. Então dá para dobrar o tamanho da tabela. E para excluir a mesma coisa, se você selecionar aqui 2, né? E falar assim, por exemplo, você seleciona aqui 2 e solta, ó, né? Quero excluir, você tem a opção de ir excluindo as que estão selecionadas aqui, tá certo?
conforme a sua necessidade. Você exclui coluna, exclui linha, exclui célula, tá? E aí você pode também fazer a mesclagem, também esse mesmo menu, tá? Você seleciona aqui a linha, uma linha que você tem, geralmente o topo, né? A linha que você tem interesse, só seleciona e solta, e aqui você pode mesclar, quer dizer, unir todas as células para fazer uma linha só aqui, né? É a possibilidade que você tem. Uma vez que você tem escrito alguma coisa aqui dentro, estou escrevendo tabela, você tem a opção, se você selecionar e soltar também, de alterar a fonte, fazer, no caso, a edição, né? De uma vez aqui, se você quiser. Se você tiver interesse, pode fazer edição, alterando a fonte, o tamanho também da fonte, né? Ou de forma bem mais simples, você pode só clicar aqui, aumentando um ponto da fonte a cada clique, né? Para já ir visualizando. Você pode também fazer a numeração dessa tabela se você achar que é interessante, né? Dá um cliquezinho com o botão direito do mouse, soltou, você tem a opção de fazer a numeração se você quiser, né? E aí você vai colocando as outras e aí ele vai puxando para você a tabela também se você quiser, puxando a numeração se você quiser, conforme você vai digitando, né? Como se fosse aquela funcionalidade normal do Word. Você pode também aqui ainda, né? Também no menu vertical, vamos colocar assim, você pode dividir células se você quiser, aí você configura como que você quer dividir, você pode, né, definir outras opções aqui, excluir a célula daqui de dentro, né, se você preferir, você pode centralizar, você pode vir aqui centralizar alinhar o texto, alinhar a própria tabela, se você preferir, tá bom? Fazer um alinhamento aqui do jeito que você achar melhor com relação à tabela, tá? Bom, uma vez que você criou essa tabela aqui, fez do jeito que você achou que é interessante, você vai ter aqui em cima tanto o menu Design, tá? Que você pode selecionar, como o menu Layout, ambos da opção de tabela, tá certo? E você pode vir aqui e pré-definir aqui, ó, você clicando aqui nessa opção, você vai ver todos. Pré-definido do estilo que você achar mais legal, tá? Se é que você encontrou algum que gostou aqui, né? Outra coisa que você pode fazer aqui é fazer definição de borda, conforme a sua necessidade, tá certo? Sombreamento. Você tem opções de estilo de tabela onde você pode modificar aqui a primeira linha, criar uma linha de totais, né? Você pode fazer alguns ajustes aqui do jeito que você achar melhor. E na opção Layout, você pode criar aqui várias possibilidades, né? Como, por exemplo, fazer a divisão, mesclar, igual eu já tinha falado, né? Você pode inserir aqui linhas e colunas ou excluir, igual eu te falei antes também, né? Tem no menu. E tem a opção de alinhamento, que é uma opção mais robusta, vamos colocar assim. Aqui você tem a opção de não somente alinhar, né? Ele aqui está um pouquinho centralizado, não está dando para você ver, mas você pode centralizar totalmente, né? Ou centralizar mais com ele um pouquinho abaixo, o texto um pouquinho abaixo. Não dá para ver porque ele não está tão larga. A linha não está tão larga, né? Mas quando a linha está mais larga, dá para a gente entender o que é de fato esse alinhamento, bem ao centro, ou, por exemplo, no meio e para cima, né? Um pouco mais acima. E do jeito que você achar melhor, você pode fazer esse alinhamento para ficar no seu gosto, né? Você pode vir aqui e selecionar todas as linhas e colocar todas 1 centímetro, se você quiser, de altura, ou você pode ajustar a largura de toda a tabela, né? de todas as colunas da tabela, se você quiser, né? Fazer do jeito que você achar mais legal, né? Aí é do seu gosto mesmo. Né? Uma outra dica que eu posso te dar aqui com relação à tabela é que às vezes a gente quer diminuir a tabela ou aumentar o tamanho da tabela. O que eu aconselho quando você for fazer isso, uma vez que você clicou na tabela, tem um quadradinho aqui embaixo, você segura o Shift e aí você puxa a tabela e a tabela vai ser aumentada, mas de forma proporcional, é o que eu recomendo. Mas se você quiser simplesmente aumentar um pouquinho para baixo, né? Você pode puxar para o lado, do jeito que você achar melhor. Eu sempre recomendo fazer esse aumento e diminuição com o Shift pressionado, porque você vai manter a proporção, né? E vai ficar mais legal para você, tá certo?
Então aqui você tem as possibilidades de editar do jeito que você achar melhor. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa aí o sininho de notificações. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua sugestão, a sua dúvida no comentário, que a gente vai ajudar, tá certo? Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.